começamos novamente uma aula do nosso curso de História das Heresias, entrando hoje na análise específica de cada uma das heresias. Nós tivemos nas aulas passadas uma introdução teológica mais geral, para fixarmos bem os conceitos antes de partirmos para a análise de cada uma delas historicamente, né? Mas antes de nós analisarmos as heresias que nós vamos trabalhar nessa aula e nas seguintes, né, os judaizantes, os maniqueísmos, ebionitas, é importante entender que não se trata de um curso de história da igreja, né? Nós devemos ter em mente para nos situarmos e contextualizarmos as heresias estudadas, relação com o pensamento, com a sociedade que foram contemporâneos ao surgimento dessas heresias. Então, por isso, obviamente, nós vamos falar em determinadas aulas, em determinados pontos, de aspectos históricos que não necessariamente diretamente tenham a ver com cada heresia estudada. Mas não é um curso de história da igreja, é um curso de história das heresias, né? O que nós estudamos por fora das heresias é como material complementar para ajudar o entendimento e a fixar o pensamento e contextualização, né? Cristo, então, funda a igreja, nós já vimos isso, ele nos salva, não é necessário repetir, quem tiver alguma dificuldade volte e assista as aulas novamente, né? Mas que ele funda a igreja, que vai aos poucos desenvolvendo, pregando, ensinando e também aprendendo, a igreja também vai aprendendo, né? Aprendendo sobre a revelação que lhe foi dada de uma vez por todas para explicitar essa revelação. Os primeiros escritores eclesiásticos começam a explicitar o conteúdo revelado, a compreensão desse conteúdo revelado cresce. Outros escritores eclesiásticos, outros pregadores também, ao tentar explicar, perdem-se em erros, né? Então alguns conseguem explicar, outros tentam explicar e não conseguem, perdem-se em erros. Admoestados pela igreja voltam ao caminho certo, mas outros admoestados pela igreja não voltam ao caminho certo, né? Rompem a comunhão com a igreja, têm pertinácia nos seus erros, permanecem nos seus erros, tornando-se então hereges. E para corrigir esses erros de escritores ou de pregadores que tentavam explicar a revelação, a igreja reúne os seus bispos, muitas vezes em concílios regionais, em concílios nacionais, até que se reúnem os primeiros concílios gerais da igreja, né? Os concílios ecumênicos, que reúnem a virtualidade dos bispos do mundo. E nesses concílios, reunidos pelos bispos, e no caso dos ecumênicos, em comunhão direta com o Santo Padre, o Papa, né, os sucessores de Pedro, ou pelo menos tendo-os como última referência na administração da fé, eles expõem a doutrina correta, ou seja, a ortodoxia. Nós não estamos falando em ortodoxia aqui como sinônimo de igreja ortodoxa, né, os cismáticos separados de Roma. Ortodoxia no seu sentido verdadeiro, até porque a verdadeira igreja ortodoxa não é a igreja ortodoxa lá dos gregos e dos russos. A verdadeira igreja ortodoxa é a igreja católica romana, porque nós temos a doutrina correta. Essa igreja antiga, né, dessa época antiga, primitiva, é riquíssima em mártires, em confessores da fé, mas também em doutores e teólogos, né? Nós temos que ver essa igreja antiga como uma igreja de mártires, mas também uma igreja de teólogos, de doutores, de verdadeiros gigantes da doutrina, cujos ombros serviram de apoio até mesmo para que São Tomás expusesse a sua doutrina na Suma, né? Ele se colocou sobre aqueles ombros daqueles gigantes daquela época. Tanto é verdade que São Tomás, na Suma, vai citar muitas vezes Santo Agostinho, Santo Ambrósio e outros tantos padres, né? Então, é nessa época, né, desses grandes escritores eclesiásticos que nós temos a patrística, né, a teologia desenvolvida pelos chamados padres da igreja. Aqui, padres não está no sentido de sacerdote, né? Não é o padre fulano, padre beltrano, não é o sacerdote. Padres da igreja no sentido de pais da igreja, né? Que são figuras eminentes que, pela sua ortodoxia, pela sua santidade de vida, pelos seus escritos, pela confirmação da igreja, receberam esse título na antiguidade de pais da igreja. Eles geralmente são vistos dessa maneira como pais, justamente para nós entendermos, né, que eles têm uma paternidade, né, sobre a doutrina, não porque eles tenham criado a doutrina foi revelada, mas porque eles desenvolveram essa doutrina para a igreja. Então eles são os padres da igreja ou pais da igreja, e a teologia por eles produzida, né, o conjunto dos seus escritos teológicos, em várias áreas do conhecimento, do conhecimento teológico, é chamada de teologia patrística, né? Diferente da patrologia. Patrologia
é outra disciplina, né? Patrística é o estudo da teologia produzida pelos padres. Patrística, né? Patrística é o estudo da teologia produzida pelos padres. Patrologia é o estudo da história da literatura antiga da igreja produzida. Então, a patrologia estuda a vida dos padres, analisa os escritos dos padres, analisa a teologia patrística num sentido mais literário, teológico e histórico, enquanto a patrística pega o próprio conteúdo dos textos deles, né? E acompanhando a história comum dos homens, depois dessa igreja antiga, nós temos então a igreja medieval, em que há ainda um pouco de teologia patrística, com grandes homens de Deus. Nós avançamos os anos e outras heresias vão surgindo, né? Nós vimos que nessa época, nós vamos estudar também as heresias antigas cristológicas, elas já extirparam da comunhão com a igreja os sírios, os coptas, os armênios, os caldeus, os etíopes, os indianos. Nós vemos o tristíssimo episódio do cisma do Oriente de 1054. Então nós avançamos a Idade Média com boa parte da cristandade já esfacelada, né? A Igreja Oriental praticamente, com exceção lá dos maronitas no Líbano, já não pertence mais à comunhão com a Igreja. E entrando na Idade Média, algumas seitas vão surgindo, seitas gnósticas que vão ressurgindo, movimentos de pobreza, e tudo isso, vão falar na tese da suficiência da Escritura, uma falta de teologia mais profunda por parte de alguns grupos, são um grupo de heresias diferente desde os primeiros anos, os primeiros séculos, e tudo isso vai desencadear no grito protestante de Lutero, da sua revolução, conhecido como Reforma, e após Lutero, então Calvino, Zwinglio, e com eles milhares de grupos e igrejas, e com isso se dá o pensamento moderno, né, o início do pensamento moderno focado no homem, que não há mais o centro em Deus, o centro é o homem, focado na razão, cultuador da razão, desprezador da autoridade, porque na verdade Lutero é fruto do seu tempo, ele não despreza a autoridade como inaugurando isso, já se está questionando a autoridade. Lutero simplesmente questiona um dos tipos de autoridade, mas outros pensadores contemporâneos a ele e imediatamente posteriores também estão questionando outras autoridades. A autoridade do imperador é questionada, a autoridade dos senhores locais é questionada, né? Esse tempo é desprezador de autoridade, ele é centrado em si mesmo, ele é antropocêntrico. A Idade Moderna ainda começa, então, com uma resposta, com muitos erros, mas, ao mesmo tempo, na igreja nós vemos uma santidade muito grande, santidade prática, com grupos e congregações religiosas querendo ser missionários, querendo ou recuperar essa cristandade ocidental perdida com a Revolução Protestante, então dedicados à conversão dos protestantes, ou querendo buscar parcelas que ainda não tinham sido alcançadas pela igreja com a descoberta do Novo Mundo, a descoberta da América, com a descoberta do novíssimo mundo ali na Oceania. Então, grupos que vão ou tentar resgatar os cristãos da Europa que tinham sido perdidos para a heresia luterana e as heresias protestantes como um todo, e outros querendo pregar para os índios desses continentes, desses países recém-descobertos, trazendo então os protestantes de volta ao seio santíssimo da ortodoxia ou conquistar almas nesses novos territórios, né? E, enfim, chegamos aos nossos tempos e cada tempo traz uma dificuldade, um modo de pensar e, com isso, também heresias muito características. Cada tempo da história da igreja tem as suas próprias heresias. As heresias da Idade Antiga são diferentes das heresias da Idade Moderna. E quais foram as primeiras, então, heresias? As heresias antigas, dos primeiros séculos. Nasce a igreja e com a igreja nasce a heresia. Que quando nasce a doutrina, nasce o questionamento da doutrina também. Contestar parece ser uma das heranças mais perversas do pecado original. E se por um lado o espírito, eu não estou falando de um espírito de um certo questionamento, porque isso é normal, né? Eu estou falando de contestar de uma maneira revolucionária, né? Porque se por um lado o espírito questionador, de sempre questionar as coisas, pode inclusive fortalecer a nossa fé, pode nos avançar no conhecimento interior, no conhecimento de nós mesmos, no conhecimento da doutrina, no conhecimento da vontade de Deus, no desenvolvimento científico, né? É o questionamento que faz com que nós possamos avançar, inclusive cientificamente. Ser empedernido nesse questionamento, nunca aceitar a autoridade, por outro lado, é sinal de orgulho, é sinal de soberba, são vícios que acompanham a humanidade desde que saiu do Éden com Adão e Eva sendo expulsos, né? O próprio Novo Testamento, já poucos anos depois,
da morte e ressurreição de Cristo, já registra o grupo dos judaizantes, que é a primeira heresia que nós vamos estudar. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos que a igreja, claro, ela foi levando a sua mensagem para os gentios, né, para todos, porque Cristo morreu por todos, mas evidentemente que ela pregou primeiro para o seu próprio grupo, os judeus, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, Nossa Senhora era judia, o povo judeu era o povo escolhido no qual sairia o Messias, era o ambiente próprio onde o evangelho estava sendo pregado, né? Porque o Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento. Nós não estamos criando uma nova religião num sentido mais profundo realmente. O cristianismo é a continuação da revelação de Moisés. Né? Nós não estamos... Deus revela uma coisa, depois ele vai criar uma nova religião. Deus não está brincando de criar novas religiões. O verdadeiro judaísmo do Antigo Testamento é continuado no cristianismo. Aquela religião de Moisés, a prática de Moisés, os judeus daquela época dos patriarcas, dos profetas, eles são os nossos irmãos na fé. É a nossa fé que estava ali no Antigo Testamento, não a fé dos judeus atuais. São os judeus atuais que renunciaram à mensagem de Cristo, foram eles que se extirparam desta linha de continuidade da revelação. Então era normal que aqueles judeus praticantes que estavam esperando o Messias fossem os primeiros a receber essa mensagem. Uma coisa muito prática, olha, o Messias que vocês estavam esperando já chegou, e Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou. Então, a igreja pregou para esses judeus, pregou para outras pessoas também, né? Mas alguns desses cristãos que eram antigamente judeus, né, começaram a requerer que os gentios seguissem as leis mosaicas. E aqui nós vamos fazer uma diferença, né? Existem as leis de Moisés, que foram dadas por Deus, elas têm algumas características. Existia uma lei moral, então uma lei moral ela não muda, ela é imutável, né? Porque é uma lei revelada por Deus de acordo com a natureza. Mas Deus também revelou uma série de leis civis que serviam para o Estado de Israel da época, para o reino, né? Para aquele povo e não para a religião. E também leis cerimoniais, que embora religiosas, eram preparatórias para o sacrifício de Cristo. Eram preparatórias para o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a lei moral revelada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, ela não é revogada, a lei cerimonial é revogada. Por quê? Porque como ela é uma preparatória para Cristo, ora veio Cristo, não precisa mais da lei cerimonial. E as leis civis são leis políticas para aquele reino lá de Israel que nem mais existia na época dos romanos. Né? E porque o povo de Israel estava então agora destinado a se unir aos outros numa grande igreja católica, portanto universal. Esses judeus judaizantes, nem todos os judeus eram judaizantes, eles requeriam que os cristãos, mesmo vindo do paganismo, mesmo sendo gentios originalmente, nunca tendo sido judeus, não só obedecessem à lei moral, ao qual todos nós realmente temos que obedecer, mas seguissem as prescrições civis e cerimoniais. Ou seja, antes de se tornarem cristãos, deveriam ter sido judeus. Né? São Paulo, o apóstolo, faz veementes apelos em suas cartas contra essa seita dos judaizantes, e os apóstolos se reúnem então num concílio em Jerusalém para condenar esse erro. Né? Nós vemos então que os apóstolos dizem, eles explicam que o Antigo Testamento, com a lei de Deus revelada em Moisés, era uma preparação para a nova aliança, e estavam revogadas as leis civis e cerimoniais. De Moisés temos apenas a essência, a lei moral. O resto era símbolo do que deveria vir, que é Cristo. E como já veio, está revogado. Que os próprios judeus continuassem, por tradição, porque já estavam acostumados, a seguir costumes não essenciais além da lei moral, revelada a Moisés, mesmo depois de aceitarem a Cristo como Messias, seria até algo compreensível. É algo que já estava na cultura deles, eles estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram, mesmo sendo cristãos, iam manter costumes da sua própria nação. Mas que fosse requerido a outros cristãos que não tinham contato nenhum com o judaísmo, que se tornassem judeus para então cristãos, isso não era admissível. O Antigo Testamento era uma preparação, o Novo é a plenitude, e nos basta a plenitude. A preparação não pode ser obrigatória, muito menos a quem não teve como observância, não a teve como observância em vista da sua tradição cultural. Né? Ainda no século IV, então nós vemos como os judaizantes, mesmo condenados lá na época dos apóstolos, eles vão perseverar isso durante alguns séculos. Né? No século IV, em 8 homilias contra os judeus, né, adversos iodeus,
São João Crisóstomo, que era o grande patriarca de Constantinopla, sistematizador do rito bizantino, ele prega contra essa doutrina dos judaizantes, né? De toda sorte, mesmo sendo uma heresia já condenada pelos apóstolos, reafirmada a sua condenação por outros padres e por São João Crisóstomo, ela continua viva, talvez não de modo explícito, mas nos dias de hoje entre alguns grupos. Ela continua viva entre os testemunhas de Jeová, que aliás nem sequer são cristãos, pois eu não acredito que Jesus é Deus, mas algumas prescrições eles pegam do Antigo Testamento que eram meramente cerimoniais, leis de higiene principalmente, né? Da transfusão de sangue, que na verdade eles estão distorcendo passagens do Antigo Testamento. Tudo vê que eles não são nem judaizantes, eles são distorcedores do judaísmo também. Adventistas, né, que são um ramo do cristianismo protestante, que são extremamente judaizantes, porque são sabatistas. Eles não só são sabatistas a ponto de observar o sábado, como observam o sábado como dia de descanso, exatamente como os judeus faziam em relação aos dias, né, começando na tarde anterior. Porque mesmo que eles não fossem sabatistas, eles iam observar o domingo assim também, né, da tarde de sábado até a tarde do domingo, pôr do sol a pôr do sol. Então isso mostra que eles seguem realmente o Antigo Testamento nas suas leis cerimoniais. Tanto que a alimentação dos adventistas é muito próprio, como que seguindo aquelas dietas prescritas na lei cerimonial e lei civil de Moisés. Então vemos que essa seita dos judaizantes, ela não morre totalmente, né? As heresias não morrem totalmente. Elas vão se diluindo e parece que esperam o momento certo de atacar. Então, claro que, obviamente, os adventistas, eles não vão ser judaizantes de modo explícito a ponto de condenar São Paulo, né? Nenhum adventista vai dizer que não aceita os escritos de São Paulo da Bíblia, né? Eles negariam ser judaizantes, eles estariam a favor do Concílio de Jerusalém, sabe? Eles diriam esse tipo de coisa. Dariam até uma série de explicações aparentemente teológicas para mostrar que concordam com São Paulo, concordam com o Concílio de Jerusalém. Né? Mas o fato é que, na prática, ainda que digam isso, eles seguem, no mínimo, uma linha teológica aparentada com essa seita dos judaizantes. Né? Ainda que o que eles digam de si mesmos seja algo, na prática nós sabemos que é outra coisa. Eles seguem regras cerimoniais judaicas e observâncias que foram revogadas por Cristo. Aliás, toda heresia diz de si mesmo que não é uma heresia. Né? Então, evidentemente que os adventistas não vão se dizer judaizantes, porque senão eles estariam aceitando que são uma heresia, porque eles sabem que isso é heresia, terão que retirar metade de suas Bíblias. Toda heresia diz de si mesmo que não é uma heresia. Eles estão convencidos de que eles é que são a ortodoxia e nós é que somos os hereges. Né? Após, então, a seita dos judaizantes, nós temos uma outra seita, o maniqueísmo, né, que é uma filosofia religiosa sincrética, dualista, fundada e propagada por Maniqueu, ou Manis, que era um filósofo persa, os iranianos, né? A Pérsia ali é onde é o Irã, né? De origem cristã e zoroástrica, né? O zoroastrismo, religião típica da Pérsia tradicional, que existe até hoje, né? Ele era um filósofo persa, então, de origem cristã e zoroástrica. Ele morava na Pérsia, tinha influência cristã, mas também a família era zoroastra, por conta da sua tradição cultural, da sua nação, lá do século III. O Manis ou Maniqueu. E o Manis ou Maniqueu, ele dividia o mundo simplesmente entre bom ou Deus e mal o diabo. Né? Não existem condutas que podem ser neutras, não existe tons de cinza entre o preto e o branco. Né? A matéria para Manis é intrinsecamente má, o espírito é intrinsecamente bom, né? O maniqueísta, até com a popularização do termo, nós vemos hoje até quando se fala em política ou quando se fala em outras coisas, essa palavra maniqueísta, né, passou a ser um adjetivo para qualquer coisa fundada na crença de que há apenas dois princípios, ou bom ou mal. Né? Isso virou até um termo popular, o cara é maniqueísta, a pessoa é maniqueísta. Né? É uma forma de gnose, como nós vamos ver depois quando estudarmos o gnosticismo. Mas quem era o Maniqueu? Quem era o Manis? O Maniqueu é a mesma pessoa, é conhecida por dois nomes, né? Ele nasceu na satrapia do Assuristão, que é na Assíria, onde hoje é o Iraque, né? Mas que na época era parte da Pérsia, do Império Parta, que era um dos estágios do Império Persa, né? O Império Parta, na verdade, era uma dinastia, um dos períodos históricos de governo do Império Persa, logo depois do Império Aquemênida, né? E logo após o período de dominação grega do Império Seleucida, que nós já vamos ouvir também sobre esse Império Seleucida em outra heresia. Após a queda da dinastia Parta, nós temos o Império Sassânida,
também é persa, e é nesse período, né, que morreu Maniqueu. Então ele nasce num período do Império Persa, que é o Império Parta, e morre num outro período do Império Persa, que é o Império Sassânida. E persa, como nós bem sabemos, são iranianos, né? Hoje o Irã não tem a religião majoritária, não é mais o zoroastrismo, embora ainda existam. A religião majoritária no Irã, na Pérsia, é o islamismo, né? Isso desde muito tempo. Foi conquistada embora não sejam árabes, foram conquistados pelos muçulmanos e aderiram a essa religião muçulmana, né? E tem muitas influências árabes, né, na própria língua. Eles falam persa, mas falam árabe também. Mesmo não árabes acabam aderindo ao árabe como uma língua, ainda que eles sejam etnicamente persas e não árabes, né? E por ser persa, o maniqueu, Manes, né, o maniqueu foi criado no zoroastrismo. Na época dele não tinha o islamismo, ele era o zoroastrismo a religião principal. Embora a gente não se saiba muito sobre a sua biografia, o pai, a mãe, né? Sabe-se que o zoroastrismo era a religião oficial, então Manes era zoroástrico, né? Mas a fé cristã já estava sendo pregada na Pérsia, já estava sendo vivida na Pérsia, na Assíria, né, tanto na Pérsia, quanto na Assíria, que é outro país, mas era parte do Império Persa, que é de onde ele vem. Então a fé cristã era pregada nesses dois lugares. Nós já tínhamos bispos, né, em seguida teríamos patriarcas naquela região, né, na Babilônia mesmo, foi criado um patriarcado, que existe até hoje. É natural, e era natural, que surgissem heresias, porque já existia igreja. Onde existe igreja, existe quem questiona a igreja dentro dela mesma, né? E essas heresias, como elas estavam num ambiente de zoroastrismo, tentavam conciliar a antiga religião do Zoroastro com a fé em Cristo, e foi isso que o maniqueu fez. Foi isso que o maniqueu tentou fazer, né? Ele gozava da proteção do rei, sofreu perseguição dos sacerdotes do zoroastrismo, que eram os magos, né? Os magos eram os sacerdotes do zoroastrismo, durante o reinado de Vararanes I. Ele foi preso, né, o Manes foi condenado como herege, não para o cristianismo, herege para o zoroastrismo, porque ele tentou pregar uma forma de zoroastrismo lá, que foi tida como herética para aquela religião, né? Então, ele acabou sendo esfolado vivo e sua carne atirada ao fogo, enquanto que a sua pele foi crucificada em praça pública, né? Depois, como ela foi se alastrando, ele já morto, foi se alastrando entre os cristãos, ela foi condenada como heresia cristã também. Então o maniqueísmo é uma heresia tanto para os cristãos quanto para os adeptos da tradicional religião persa, o zoroastrismo. É uma heresia dupla. Conforme as ideias do maniqueísmo e a fusão dos dois elementos primordiais, o reino da luz e o reino das trevas, isso originou então o mundo material, que era essencialmente mal, e para redimir os homens da sua justiça imperfeita, os pais da justiça, segundo Manes, teriam vindo à Terra, e a mensagem deles teria sido corrompida, a ponto de Maniqueu ser chamado de um profeta que veio para completar a missão deles. Maniqueu, então, se entendia como o Espírito Santo, Paráclito prometido por Cristo, que trouxe segredos para a purificação das pessoas, que eram destinados aos eleitos, após praticar uma rigorosa vida ascética. Então, ele tem elementos do que depois nós vamos conhecer como gnosticismo, mas elementos de zoroastrismo e elementos do cristianismo também, cheios também de aspectos daquelas antigas religiões de mistério, né? Falava em questão de purificação e a separação absoluta dos puros e dos impuros. Os impuros tinham não podiam participar de algumas cerimônias, eles podiam no máximo ser ouvintes e eram obrigados a ouvir os 10 mandamentos. Só depois de serem puros, iluminados pela luz de Maniqueu, aí eles poderiam ser considerados como membros realmente dessa revelação completa que Maniqueu diz que trazia. O que diferencia o maniqueísmo do gnosticismo, que nós vamos tratar depois, que é a gnose clássica? É que no gnosticismo, na gnose clássica, o demiurgo, que é o autor aqui do mundo material, ele é inferior a Deus, enquanto no maniqueísmo, por influência zoroástrica, a igualdade de poderes entre os princípios bom e mal. No gnosticismo há um Deus que é todo bom e há o demiurgo que é mal, ou em algumas seitas gnósticas é neutro, ou é não mal nem neutro, mas é não bom, apenas justo, mas ele é um princípio inferior.
porque a matéria é inferior ao espírito, né, em termos de igualdade e de poder. Mas por influência do zoroastrismo, que bota o mal como bem no mesmo nível, então existe um Deus bom e um Deus mau no zoroastrismo, né? O Satanás não é um anjo para eles. Foi criado o zoroastrismo, acredita num demônio que tem o mesmo poder de Deus. É um Deus bom onipotente, é um Deus mau onipotente. Então são dois deuses, um bom e um mau. Por influência desse zoroastrismo, o maniqueu ele vai aceitar um demiurgo gnóstico, mas que não é inferior, que tem igualdade de princípios. Então o dualismo do maniqueísmo é mais forte que o dualismo do gnosticismo, da gnose, né? Santo Agostinho foi maniqueu, inclusive. Antes da sua conversão, ele foi maniqueu. E nós podemos ver traços de maniqueísmo e de outros traços, de outros modos de gnose, nos rigorismos tão em voga no próprio protestantismo, que tende à oposição, né? Fé versus obras, escritura versus tradição, sacerdócio comum versus hierarquia, leitura da Bíblia versus autoridade episcopal e pontifícia. Então, o protestantismo, ele tem uma tendência de gnosticismo e de maniqueísmo, ao opor os princípios, ao contrário do catolicismo. O catolicismo, ele não opõe, muitas vezes ele opõe contra o pecado, contra o mal, contra o mundo, mas alguns princípios não são opostos, né? Não é fé contra as obras, é fé e obras. Não é tradição versus escritura, é tradição e escritura. Não é sacerdócio comum versus hierarquia, são os dois, é o batismo e a ordem. Não é leitura da Bíblia versus autoridade, leitura da Bíblia sob a autoridade. Por isso nós somos católicos, ou seja, universais. Isso se manifesta não somente na universalidade da igreja, como na universalidade dos princípios. Mas esses traços de maniqueísmo e de gnosticismo não estão presentes apenas no protestantismo, mas também em alguns ambientes, certos ambientes católicos, que demonizam objetos em si, imitando práticas puritanas, imitando práticas jansenistas, ou ao menos nos seus princípios, ainda que não concordem com os princípios na prática, se comportam assim em alguns ambientes católicos. Isso nós podemos ver nas redes sociais acontecendo a todo momento. Para terminarmos esta aula, nós vamos falar um pouco sobre a seita dos ebionitas, que eram uma seita de corte judaizante. Lembra da primeira heresia que nós falamos, os judaizantes? Os ebionitas eram uma seita de caráter judaizante. Mas ainda mais radical que os primeiros judaizantes. Porque os primeiros judaizantes, eles aceitavam até São Paulo, alguns deixaram de aceitar, mas o ebionismo foi muito radical, porque ele não somente obrigava os gentios à lei cerimonial de Moisés e à lei civil de Moisés, como considerava São Paulo um apóstata, um herege da verdadeira igreja. Paulo não seria um apóstolo, seria um apóstata, seria um herege, um cismático, alguém que foi enviado pelo demônio. Os ebionitas rejeitavam então nisso. Eles criam que era necessário obedecer a todos os mandamentos da lei de Moisés, não só os 10 mandamentos da lei moral, a todo mandamento cerimonial, como lavar as mãos, como comer, qual animal comer, inclusive o mandamento de fazer circuncisão. Então, os gentios, para se converterem a Deus, deviam fazer circuncisão, obedecer a todos os mandamentos da lei, como os judaizantes também diziam. Mas eles iam além, ainda diziam que Jesus não era Deus. Era o Messias, mas não era Deus. O judaísmo deles, a tendência judaizante deles era tão forte que eles, além do que os judaizantes falavam, os judaizantes acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que ele não era Deus, que isso romperia aquela unidade do monoteísmo do Antigo Testamento, né? Diziam que ele não nasceu de uma virgem, foi gerado por José, que Paulo era um apóstata da lei, não foi um verdadeiro apóstolo de Cristo. Os verdadeiros apóstolos de Cristo eram os judaizantes, que as escrituras sagradas são somente o Antigo Testamento com um evangelho que foi mutilado. O evangelho dos ebionitas, que eles chamavam de evangelho de Mateus. Mas esse evangelho de Mateus não é o evangelho de Mateus canônico que nós temos hoje. Era um evangelho escrito em hebraico e bem menor do que o evangelho de Mateus em grego, que é canônico, né? Então eles tinham um pequeno fragmento do evangelho que eles chamavam de Mateus, mas que era o evangelho dos ebionitas, com o Antigo Testamento. Isto era a Bíblia deles. Eles se achavam os verdadeiros cristãos, e para eles os católicos, né, os ortodoxos que seguiram os outros apóstolos, seguiram São Paulo, não eram cristãos, eram paulinos. Só eles, os ebionitas, é que eram os verdadeiros cristãos. Os outros eram paulinos, seguiam Paulo de Tarso e não Jesus de Nazaré, porque a missão verdadeira de Jesus era manter a lei de Moisés e pregar a lei de Moisés aos outros povos. Essa foi a missão de Jesus para os ebionitas. Ele veio para levar a lei de Moisés aos outros povos.
Com o tempo, os ebionitas foram perdendo força na sua tendência judaizante e passaram a aderir a postulados gnósticos, né, do gnosticismo. Santo Inácio, Santo Irineu, Santo Hipólito, Santo Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Eusébio também de Cesareia, o grande historiador, eles falam nos ebionitas e alguns deles inclusive demonstram seus erros e os refutam, né? Com o tempo eles vão perdendo essa força, se unem a grupos gnósticos e nós vamos estudar o gnosticismo na próxima aula.